nossa imagem e semelhança, ele falava com a sua esposa, a Sarai. E quem te contou isso? Isso está na Bíblia, só que foi retirado. Só que isso Existe como? vai chegar lá. Olá, graça e paz. Aqui fala o pastor Felizardo. Creio que você acabou de ver esse vídeo agora. E eu estou aqui para fazer essa postagem a respeito desse vídeo. Nice Zulu, dentro desse mês, né, ele falou algumas coisas que você acabou de ouvir. Na verdade, essa é uma metade de 2 vídeos, uma parte apenas. Se você quiser dar continuidade àquilo que ele falou, vai para as redes sociais, no YouTube, tem lá vários vídeos que ele falou a respeito de diversas coisas que me deixaram um pouco integrado. Deixa eu dizer uma coisa que eu constantemente digo. Uma das coisas que muito me entristece não é propriamente o que os falsos profetas falam, o que os perversos falam, mas é o silêncio dos justos. E eu lhes digo que eu agora quero passar a falar um pouco com relação a esses pensamentos que as pessoas passam na sociedade, porque não têm temor de falar a respeito do corpo de Cristo, da igreja, da sã palavra do Senhor. E eu quero rebater um pouco sobre isso. O primeiro assunto, né, ele disse que ao compilarem a Bíblia, eliminaram alguns assuntos cruciais, como a esposa de Deus e a esposa de Jesus. E ele disse que quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a Bíblia estava a se referir a Sara. Deus falou com Sara, que era a esposa de Deus, e a Bíblia omitiu isso. Eu queria que você abrisse comigo Gênesis capítulo de número 12, versículo 5, diz assim as Sagradas Escrituras: levou Abraão consigo sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló e todos os bens que ele havia possuído. Nota, Gênesis capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz de quem era a esposa de Abraão. A Bíblia diz Sara. Abraão levou consigo sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Isso quando Deus havia o aparecido. Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz assim: a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha esta uma serva egípcia chamada Agar. Mais uma vez, e muitos outros versículos, a Bíblia nos traz a referência de que Sara era a esposa de Abraão, não era a esposa de Deus, era uma serva de Deus, mas era uma esposa de Abraão. Então, eu já tive debates com muitos africanistas, teólogos, pessoas até que são, como é que eu posso dizer, ateus, mas nunca vi uma pessoa sem maturidade bíblica, porque o Nice Zulu pode nos fazer entender que ele fala de uma Bíblia que ele próprio nem lê. Ele fala de uma Bíblia que ele próprio nem medita, ele não medita na palavra do Senhor, porque se ele meditasse na palavra do Senhor, ele poderia entender que Sara não é esposa de Deus, conforme ele diz, Sara é esposa de Abraão. Por outro lado, nem Deus e nem Jesus tiveram esposa. Vamos pegar no facto de Deus. Deus é espírito. Como Deus poderia se relacionar com um homem no sentido físico, com uma mulher no sentido físico? Esse é o espírito do falso profeta, esse é o espírito do anticristo, esse é o espírito do homem perverso, o espírito da perversidade. E eu não sei quais são as motivações do Nice Zulu a fazer essa postagem. Uma outra coisa que o Nice Zulu falou, que o boda de Caná era a festa de casamento de Jesus. Meu querido, desculpa-me lá, não tem cabimento. Vamos abrir, por favor, abre comigo João, capítulo 2, ok? Que a Bíblia fala a respeito das bodas de Caná. João capítulo 2, vamos lá meditar, por favor. João capítulo 2, versículo 1 diz assim: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Vê lá, a Bíblia está dizendo que a mãe de Jesus estava naquele casamento. Versículo 2. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Isso acaba com todo assunto. Não está dizendo que Jesus convidou pessoas. Jesus também foi convidado. Se ele foi convidado é porque a festa de Caná não era dele. Vamos pular para o versículo 5. A Bíblia diz assim: sua mãe disse aos serviçais, depois de Maria ter dito a Jesus que não tinha vinho na festa, na postagem dele disse: se Maria cobra que Jesus tinha que dar vinho, porque o vinho tinha acabado, era porque o casamento era de Jesus. Olha lá, versículo 5, presta atenção na Cisulu. Versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, mãe de Jesus disse aos serviçais: façam tudo quanto ele vos disser. Por que Maria disse
para os discípulos, ou os serviçais, os copeiros da festa, fazerem tudo que Jesus poderia dizer, porque ela sabia como lidar com Jesus, porque Jesus era um homem miraculoso. E ela sabia lidar com esse homem, elas tinham que operar na palavra que Jesus tinha para dar. Façam tudo quanto ele lhes disser. Vamos pular para o versículo de número 8. Depois você sabe aí que Jesus dá uma orientação nos jovens, como é que eles poderiam fazer, e a água transformou-se em vinho. Versículo 8, a Bíblia diz assim: e disseram, então lhes disse, melhor dizer, Jesus estava a falar para os copeiros: tirai agora um pouco da água e levai ao mestre Sala. E eles assim o fizeram. Versículo 9. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tinha sido tirado a água, chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro bom vinho. Todo homem serve primeiro bom vinho, e depois que os convidados ficam embriagados, serve o vinho inferior. E tu, todavia, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Mas nota no versículo 9, a Bíblia diz: o mestre Sala chamou o noivo. Depois dele ter provado o vinho, chamou o noivo da festa, e o noivo não era Jesus. No versículo de número 2, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para aquela festa. Não era a festa de Jesus. Vamos lá. Esse é o espírito do anticristo. E hoje, Nice Zulu vem falar sobre isso. Ele falou mais algo, que Jesus não aguentava expulsar o diabo, que Deus não aguentou corrigir o diabo no céu, então ele mandou na terra. Meu Deus do céu, isso até é um assunto que eu não posso falar. Uma outra coisa que me intrigou muito foi quando Nice Zulu, no seu vídeo, fala a respeito da figueira. Nice Zulu vai dizer que Jesus, né, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus teve fome, e porque Jesus teve fome depois do jejum de 40 dias e 40 noites, ele disse que Jesus ficou atordoado com jejum e saiu daí do monte e pegou, amaldiçoou a figueira por causa da fome, porque ele estava enjoado com a fome, e amaldiçoou a figueira. Eu achei gracejo nessa questão, e eu gostaria de lhe falar primeiro. O episódio de Jesus amaldiçoar a figueira e Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites são dois episódios bem diferentes. São dias bem diferentes, dias bem que não tem nada a ver um com o outro. Primeiro, Mateus capítulo 4, no versículo de número 1 em diante, você sabe que é a tentação de Jesus. Que Satanás vem no versículo 4 e diz: olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: não sou do pão, verá o homem. Mas no versículo de número 11 do capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz assim: assim, depois que o diabo o deixou, os anjos dos céus vieram e serviram a Jesus. Aleluia. Na versão da Bíblia Viva diz que os anjos vieram e o supriram. Aqui a palavra comida que Jesus negou comer ali pelo diabo, os anjos vieram e trouxeram mantimento, deram comida. Você se lembra que a Bíblia fala sobre profeta Elias, que no monte foi alimentado pelo corvo. Agora, dessa vez com Jesus, os anjos é que vieram e trouxeram maná, trouxeram mantimento, o homem comeu. Vamos lá. Agora, quando Jesus vai amaldiçoar a figueira, a fome que Jesus tinha não era essa fome aqui do jejum de 40 dias. Não tem nada a ver. Vamos lá. Marcos capítulo de número 11, Marcos 11, isso foram muitos anos depois, porque Marcos 11 é a entrada triunfal, aquela entrada que Jesus vai entrando, está sentado numa jumenta, são muitos anos depois, porque aqui Mateus 4 é o começo do ministério de Jesus. Agora Marcos 11 é um outro dia, Marcos 11 versículo 12, acompanha comigo lá por favor, porque temos que calar a boca desses falsos profetas. Porque nós temos que entender quem são os falsos profetas. O que Jesus disse a respeito dos falsos profetas? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos de capa de ovelha. Ele não disse que os falsos profetas vêm vestidos em capa de pastor. Os falsos profetas não vêm vestidos de capa de apóstolo. Eles não vêm como apóstolo. Falso profeta não vem como apóstolo. Falso profeta não vem como mestre. Não vem como pastor. Ele disse, vem vestido em capa de ovelha. Ele vem como uma ovelha. Então, eu consigo entender hoje que existem mais falsos profetas fora do púlpito do que dentro do púlpito. Porque eles vêm como ovelha, e a ovelha não está no púlpito. Quem está no púlpito é o pastor. E o falso profeta está lá atrás. Eu costumo dizer nas pessoas, há mais falsos profetas sentados lá embaixo do que falsos profetas no altar. Mais falsos profetas lá embaixo. E falso profeta
São essas pessoas que vêm falar, tentar mostrar verdades na sociedade que não tem nada a ver. Hã? Quem deu autoridade moral, vamos ainda falar autoridade moral para nós tudo falar a respeito de Deus, contrariar pensamentos bíblicos. Quem deu? Vamos lá, há pessoas que não deram certo na música. Não deu certo na música, agora quer vir tentar no cristianismo para ter fama, quando volta para a música, vai pegar então os discos que bateu na rocha, ok lá, mas deixa o cristianismo com pessoas de direito, com pessoas que têm temor de Deus. Vamos lá, você contra os drogados que estão a deixar droga por causa da palavra de Deus para se entregarem a Cristo. Você é contra a minha própria conversão, porque antes do cristianismo eu fazia coisas erradas e hoje eu estou aqui, estou na fé. Estou diante de pessoas aqui ao redor, pessoas que creem na palavra do Senhor, que antes estavam presos, converteram-se. A palavra de Deus lhes tirou do mundo da droga, eram marginais, pessoas que eram assaltantes. Você é contra isso, você é contra o bom senso. Quando você diz que a Bíblia é uma baboseira, que não é palavra de Deus, é coisas que os brancos inventaram. A Bíblia é a palavra dos brancos. Isso é ignorância. E a ignorância é falta de sabedoria. Ignorância é tolice. Vamos lá, todo homem de sucesso sabe a importância da Bíblia. A Bíblia não é para os pobres, a Bíblia é para os ricos. A Bíblia é para pessoas que têm... Vamos lá, homens casados, pessoas de verdade, sabem qual é a importância da palavra do Senhor. Isso mostra que não tem família. Isso mostra que não tem família, mostra que não é uma pessoa que sem nexo. Desculpa-me lá, eu não queria, mas eu sinto isso no meu espírito, isso me incomoda. Vamos lá. Marcos capítulo 11, versículo 12, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, depois da entrada triunfal, enquanto estavam em Betânia, Jesus teve fome. Vê só isso. Não tem nada a ver com o jejum que ele teve lá, teve fome. Agora vamos pegar aí com calma, presta atenção. Versículo 13, a Bíblia diz assim: e avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se nela haveria algum fruto. Aqui tem muita revelação, muita coisa boa para pregar, mas não podemos dar nossas pérolas aos que Jesus disse para não entregar. Vamos lá. Chegando perto dela, não encontrou nada senão folhas, porque não era tempo de dar figos. Então Jesus repreendeu, disse: nunca mais coma alguém de ti algum fruto. E a Bíblia diz que ela amaldiçoou. Olha lá, versículo 14, a Bíblia diz: e os seus discípulos escutaram quando ele proferiu estas palavras. Por que a Bíblia tem que enfatizar que os seus discípulos viram isso? Por que a Bíblia não diz só que ele amaldiçoou e acabou? Diz que os seus discípulos viram isso. Porque Jesus queria trazer uma lição para os discípulos. Aquilo estava a acontecer para Jesus trazer uma lição dos discípulos. Porque Jesus pregava na dimensão daquilo que estava ao redor dele. Ele dizia assim: olha para as aves do céu. Olha para as estrelas do céu. Olha para a areia do mar. É como Deus prega, é como Deus pregava. Como Jesus pregava. Olhai para os lírios do campo. Então ele tinha que fazer o ambiente natural. Ele usava do ambiente natural para trazer lições. Ele queria trazer uma lição de fé supernatural. Uma fé numa dimensão muito alta. E ele teve que amaldiçoar a figueira, porque não era tempo da figueira dar fruto. Agora, versículo número 19, a Bíblia diz assim: e ao pôr do sol, eles saíram da cidade, e caminhavam eles pela manhã, e viram que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado, versículo 20, secou-se até a raiz. Versículo 21, Pedro, recordando-se do ocorrido, afirmou a Jesus: Rabi, mestre, porque era aula, ele estava a aprender algo. Jesus estava a lhes ensinar algo. Ele deu conta que a dimensão que Jesus operou é uma dimensão de mestre, é uma dimensão de ensino. Jesus não era louco para amaldiçoar, era mestre, só pode ser aula. Ele disse: mestre, Rabi, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-se até a raiz. Versículo número 22. Jesus disse: observa, tende a fé de Deus. Tende a fé de Deus. Outra vez, tende a fé em Deus. Versículo 23. E eu, contudo, vos aclaro que se alguém disser a este monte, o que é monte? Um problema não removível, algo duro, esse problema não removível, porque aquilo era um problema grande, porque a árvore não era seu tempo de dar fruto. Jesus disse assim: se algum problema ainda não é tempo de dar fruto, teu ventre ainda não é tempo de dar fruto, se você disser e não duvidar no teu coração, vai acontecer. Ele amaldiçoou a figueira para eles entenderem: se algo ainda não é tempo de dar estação, se algo ainda não é tempo dele de dar fruto, por causa da palavra da minha boca, vai fazer um tempo favorável, um tempo de dar fruto. Então Jesus queria trazer uma lição terrível,
Mas isso não é para alguém que não crê a palavra do Senhor, um ateu, alguém que está ali para ofender a palavra do Senhor. Então, queridos, eu fico muito triste por saber que muitos cristãos ouvem isso e vão lá rir e dizem, esse é louco, porque disse, explicou. Eu acho que essa show é para bater. Não tem moral para falar. Vídeos dele nem poderiam receber likes, nem deveriam fazer nada, porque é contra a estabilidade social, é contra a estabilidade pública, é contra um lar saudável, é contra a família, é contra pessoas se converter. É crime até falar contra a palavra do Senhor. É crime isso aqui, é crime. Vê lá, Mateus capítulo 24, abre comigo lá, Mateus 24. Vamos ler, talvez a partir do versículo 9, diz assim: então eles vos entregarão para vos afligir e condenar-vos-ão à morte. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, por serem meus seguidores. Naquela mesma época, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Então, o número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Número de falsos profetas. Falsos profetas é aquele que quer falar contra a palavra do Senhor. Isso é falta da igreja. Talvez você foi magoado com alguma religião, te pediram algum dinheiro, qualquer coisa do gênero, as tuas expectativas foram feridas e te magoaste. Não desconta em Deus. Não desconta nos cristãos, não desconta na palavra do Senhor. Que Deus faça misericórdia de você, que a mesma graça que Saulo de Tarso alcançou quando estava perturbado e confuso, que você também alcance em nome de Jesus. Há um outro vídeo que eu quis fazer, mas acho que já não vou ter tempo para fazer esse outro vídeo. É de um outro jovem, acho que é postrado por aquele jovem, acho que é Flay, uma coisa assim. Acho que é Flay, uma coisa assim. Eu vou baixar aqui o vídeo, mas você vai ver aqui, olha, o vídeo é este. Está aqui o vídeo desse jovem, dizem porque ex-pastor, ex-gladiador da RRPL, ex-pastor da igreja, está revoltado com Deus. Eu queria ter tanto contato, por favor, mandem-me o contato desse jovem que dizem supostamente ser pastor, acontece aí erro, alguém sobe no monte, é crente de uma igreja, baleia alguém porque não, o pastor matou alguém. O pastor matou alguém. Poderiam falar, homem da UGP, que era crente, baleou alguém. Agora pastor, para sujar o nome dos pastores da igreja, ninguém pode falar nada, porque senão vão preso. Ela não quer saber dessa brincadeira, me matam, fica lá assim, eu quero lá saber. Importante é morrer por Cristo. Mas vê lá, o homem estava aqui a falar porque Deus explicou, porque Deus é Satanás, Deus é um grande... Se você tiver esse vídeo, é uma pessoa que está mesmo frustrada, perturbada. Alguém lhe ajudou, disse, não, Deus me ajudou para te ajudar. Não, Deus não te ajudou nada, você me fez com o teu bom senso. Esse cara nunca foi pastor. Era alguém que foi na igreja para buscar dividendos, ajudas financeiras e outras coisas, mas se frustrou porque não teve essas ajudas e agora quer descontar em Deus. Deus os abençoe. Deus os abençoe em nome de Jesus. Siga os nossos vídeos. Temos